corpo se adapta à sua história de uso, neuroplasticidade pura. Com a continuidade do alinhamento postural da clínica para casa, o paciente pode ter um progresso na reabilitação de forma mais rápida e conseguir maiores ganhos. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas por que é tão importante a manutenção do alinhamento postural? E eu te digo que o alinhamento postural ajuda na organização dos movimentos do corpo. As faixas neuro possibilitam um ganho do controle corporal, gastando menos energia e prevenindo futuras deformidades ósseas. Olá, eu sou Juliana Galindo e hoje eu vou conversar com vocês sobre as faixas neuro da Fisiovital. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Lembrando que temos vídeos novos todos os dias às 11 horas da manhã. Já deixe seu like e qualquer dúvida ou pergunta pode deixar nos comentários, que estou sempre respondendo. Elogios são sempre bem-vindos, tá? Vamos começar a falar sobre as faixas neuro da Fisiovital. São 3 faixas que compõem a nossa linha de faixas neuro: TOG Right, Noist e ProWrap. Vou passar uma visão geral das 3 faixas e depois vamos analisar cada faixa individualmente, combinado? As principais características da faixa neuro são a melhora do alinhamento postural e do input sensorial. Elas têm o objetivo de ajudar no alinhamento postural durante a sessão de terapia, nas clínicas ou mesmo em casa, sempre com orientação do profissional. A linha de faixas neuro são indicadas para alinhamento postural, input sensorial, estabilizações, rotações, retrações pélvicas e escapular. Ideal para uso em clínica durante a terapia, onde o profissional consegue alinhar o paciente e orientar o movimento de forma mais eficiente. O corpo se adapta à sua história de uso, neuroplasticidade pura. Com a continuidade do alinhamento postural da clínica para casa, o paciente pode ter um progresso na reabilitação de forma mais rápida e conseguir maiores ganhos. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas por que é tão importante a manutenção do alinhamento postural? E eu te digo que o alinhamento postural ajuda na organização dos movimentos do corpo. As faixas neuro possibilitam um ganho do controle corporal, gastando menos energia e prevenindo futuras deformidades ósseas. Então, aqui foi uma visão geral das 3 faixas neuro, de novo: TOG Right, Noist e ProWrap. Vou falar agora um pouco sobre as faixas neuro TOG Right. As faixas TOG Right são faixas de posicionamento postural, que fazem parte do sistema Teratogs. O Teratogs, para quem não sabe, é uma órtese velcro-adesiva que gera muito input sensorial, alinhamento e serve como base para as faixas TOG Right. São utilizadas no sistema TOG Right, Teratogs, nos formatos de X. E quais são os benefícios da TOG Right, Juliana? Bom, mas Juliana, quais são os benefícios das faixas TOG Right? Bom, nós separamos para vocês 7 benefícios principais da faixa TOG Right. O primeiro benefício é que ele replica a funcionalidade do músculo. Ou seja, a TOG Right ela tem uma força de recuo que replica essas propriedades dinâmicas dos músculos, como resistência, alongamento e força, facilitando e organizando o movimento correto. O segundo benefício é o alinhamento postural. As faixas neuro TOG Right proporcionam um melhor alinhamento postural, tais como estabilização e rotações pélvicas, retração escapular e de ombro. O terceiro benefício é a ajuda na marcha. As faixas neuro TOG Right ajudam no desenvolvimento da marcha, facilitando a dorsiflexão, a mudança de peso, balanço, e o alinhamento dos membros inferiores para uma marcha mais organizada.
O quarto benefício é a prevenção de deformidade. Mas como assim prevenção de deformidade? As faixas neuro da Tog-Rite proporcionam o alinhamento postural correto, ajudando na prevenção de possíveis deformidades ósseas de longo prazo. Ou seja, com o alinhamento postural, a gente consegue prevenir que esses ossos tenham um crescimento mais organizado possível. O quinto benefício é a aplicação. Elas são muito fáceis de aplicar, porque elas são velcro adesivas, o que facilita muito aos cuidadores continuarem no tratamento em casa, sempre com a orientação do profissional. O sexto benefício, sem sombra de dúvidas, é a durabilidade incomparável das faixas Tog-Rite. As faixas Neuro Tog-Rite não perdem a sua força ativa de resistência no alongamento, nem sua força de recuo, mesmo após o uso repetitivo de várias sessões. Ou seja, tem até uma brincadeira, a gente usa o Tog-Rite para fazer a dorsiflexão e muitas vezes por fora do tênis. E eu falo assim, ela vai ficar suja, nojenta, mas a propriedade dela vai continuar, essa propriedade do elástico, né, de elástico. A última, propriedade é que elas são laváveis e elas mantêm a sua propriedade mesmo depois de muitas lavagens. Agora eu vou falar um pouco dos modelos e dos tamanhos. Como é que a gente comercializa a Tog-Rite? Nós temos 3 diferentes modelos de larguras, da Tog-Rite, como você pode ver aqui. A de 3,75, a de 5 e a de 8 centímetros. A de 3,75, ela é indicada para o reposicionamento do abdômen, tronco e escápula. Ela é a faixa mais usada para fazer o X, que a gente vê dentro dos kits da Teratogs. São esses X, que com isso a gente faz todos os reposicionamentos, principalmente de membros superiores ou até aqui de lateral, do quadril. Elas são ideais para crianças até uns 10 anos de idade ou do tamanho 300, que é o pediátrico, que é o tamanho Teratogs. Acima disso a gente usa uma mais larga, tá? Então, a Tog-Rite de 3,5 é basicamente usada para X, para fazer os posicionamentos do membro superior. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a faixa Tog-Rite de 5 centímetros de largura. Ela também é indicada para o reposicionamento do abdômen, do tronco, escapular e dos membros inferiores, mas para crianças acima de 10 anos, ou seja, fazer o X com ela é para crianças acima de mais ou menos de 10 anos, a gente botou, mas para ser mais exato é acima do tamanho adulto PP, que é o tamanho 400 do Teratogs. Elas são perfeitas, mas aí para todas as crianças até 15 anos, para o posicionamento do membro inferior, ou seja, o reposicionamento, rotação do membro inferior, da perna, é com essa faixa que a gente vai fazer. E para crianças mais ou menos, em média, até uns 15 anos de idade. Eu sei que é muito complicado a gente falar de idade, para as nossas crianças, porque cada um realmente tem um tamanho diferente. A minha irmã tem 26 anos de idade e ela ainda se daria muito bem com essa faixa com 5 centímetros de largura para a gente fazer as rotações da perna dela. Tudo bem que ela é alta, mas é super magrinha. Então, a gente dá uma média, mas cada um tem que ver segundo o seu paciente, lógico. Sempre eu tô aqui para ajudar no que for necessário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as faixas de 8 centímetros de largura. Agora eu vou falar sobre as faixas de Teratogs de 8 centímetros de largura. Elas são bem mais largas, na realidade elas têm quase 9 centímetros de largura. E elas são utilizadas para pacientes, para a gente poder fazer rotações femorais de membro inferior em pacientes acima de 15 anos ou pacientes adultos. E muito usadas para a gente dar o suporte do elipsoas para qualquer idade no momento de sentar. Ou seja, elas vão funcionar como um elástico, que a gente bota aqui, e ela dá suporte, a gente prende no interior da coxa. Então esse suporte que ela dá aqui nas costas, na lombar aqui embaixo,
é bem interessante para poder organizar esse paciente sentado e muito rápido também, tá? Então, as faixas de 8 centímetros são usadas para quê? Para o paciente adulto, para rotação femoral e para a gente poder colocar dar esse suporte no elipsoas. De novo, a minha irmã de 26 anos não usaria essa para fazer rotação dela, da perninha dela, porque ela tem muita força de recuo, tá? Porque ela é uma magricela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as faixas Noesting, né? As faixas Neuro-Noesting são uma faixa indicada para alinhamento postural e input sensorial, e elas fazem parte da linha Fabrifon. A Fabrifon é uma fábrica americana que desenvolveu a sua tecnologia em faixas e patenteou mais ou menos em 1992. O grande diferencial é a parte branca do foam, né, que ela consegue fazer esse reposicionamento e manter essa musculatura no local desejado pelo profissional. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os benefícios da Noesting. Quais são esses benefícios? Quando é que a gente deve usar a Noesting? Vou apresentar então os 7 benefícios da faixa Neuro-Noesting. O primeiro benefício, e eu acho que o grande diferencial dessa faixa é o input sensorial que ela gera. Os inputs vestibulares e somatosensoriais têm um papel vital para o controle postural e orientação do corpo em relação à gravidade e ao meio. As faixas Neuro-Noesting aderem na pele, gerando um alto input sensorial que melhora a resposta do paciente. Ou seja, o paciente começa a entender onde está o seu corpo e o movimento que ele está fazendo através desses inputs sensoriais que ela gera. O segundo benefício é o foam de alta qualidade, ou seja, essa parte branca. As faixas Neuro-Noesting possuem um lado branco, ó, que é o foam, com o objetivo de aderência na pele, retenção da faixa no lugar e reposição do músculo na posição desejada pelo profissional. Ou seja, ela retém, ou seja, ela adere na pele, ela retém o posicionamento e reposiciona essa musculatura. O terceiro benefício é o alinhamento postural, advindo dessas 3 palavrinhas mágicas que eu falei antes. Então, as faixas Noesting não escorregam na pele, mantém o alinhamento postural correto por muitas horas do paciente. Como você pode ver aqui, eu consigo reposicionar o meu braço, sim, vamos tentar fazer isso, sim, para vocês tentarem ver. Tá vendo? Eu consigo posicionar a musculatura e não escorrega. Essa parte blanca é bem interessante, assim, vamos pensar numa blusa bem justa, tá? Por mais justa que a blusa seja, quando eu mexo na blusa, ela sai do lugar, ela anda. Esse foam faz exatamente isso, ela não deixa que essa faixa saia do lugar, então ela vai posicionar a musculatura e manter essa musculatura no local desejado. O quarto benefício muito interessante das faixas Noesting é que elas podem ser customizadas, ou seja, elas podem ser cortadas como você quiser para atingir as necessidades e o melhor objetivo de cada paciente. Ela é ótima para reposicionamento de membros superiores, ou seja, para a mão. A gente tem como cortar as faixas de forma que eu consiga ajustar e fazer toda essa parte de rotação da mãozinha do paciente. São cortes específicos que a gente tem como ajudar vocês, a gente tem o modelo do corte, então a gente também pode estar ajudando nesse corte. Então, elas são ótimas também para reposicionamento desses membros. Como eu falei, o foam não vai deixar que a faixa escorregue. O sexto benefício são para os bebês. As faixas Neuro-Noesting auxiliam no desenvolvimento motor dos bebês, gerando muito input sensorial, além de serem macias e hipoalergênicas. Elas são realmente muito interessantes para esse primeiro input abdominal que a gente precisa no bebezinho, para ele poder começar a levantar a perninha, mexer com o pezinho. Então dá esse conhecimento de tronco, de abdômen para o bebê. O sétimo e último benefício, bom, não são só 7, né? Eu acho que tem muitos outros benefícios das faixas Noesting. Mas é a facilidade mesmo dos cuidadeiros continuarem o tratamento em casa. Elas são velcro adesivas, olha, então é muito fácil de
você está ensinando o paciente, né, o cuidador do paciente está colocando essas faixas para a gente estar gerando esse input sensorial, essa correção biomecânica, tá? Eu vou falar agora um pouquinho dos modelos que a gente tem da faixa noite. Nós temos 3 modelos disponíveis, na verdade nós temos 6 modelos disponíveis, que são 3 larguras, sendo que cada largura tem 2 comprimentos diferentes, tá complicado, então vamos lá. A gente tem os modelos de 6 centímetros, 10 centímetros e 15 centímetros. E cada um desses modelos vem ou em 91 centímetros de comprimento ou em 122 centímetros de comprimento. Eu vou falar agora da de 6 centímetros de largura. Ela é indicada para reposicionamento do membro inferior e superiores em bebês até, em média, 20 meses de idade. De novo, todas as idades ou indicações de idade que a gente está dando aqui é uma média, tá? E a gente pode trabalhar com vocês para melhor indicar para o seu paciente ou para o seu filho. E depois agora a gente fala um pouco da Notion de 10 centímetros de largura, que é indicada para o reposicionamento dos membros inferiores e superiores para crianças acima de 20 meses. De novo, é uma média de idade. Ela é ótima para o input sensorial e abdominal de crianças de até 3 anos de idade. E é ótima para cortes e adequações para posicionamentos de membro superior. Quando a gente fala de input sensorial abdominal de crianças até 3 anos de idade, a gente também está falando de bebês, tá? Então esse input sensorial abdominal no bebezinho, lógico, depende do bebezinho, do tamanho, de novo, tudo é sempre uma média, elas são muito utilizadas. De todas as faixas, a de 10 centímetros é a mais utilizada, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da de 15 centímetros de largura, ela é bem larga, como vocês podem ver. Ela é ótima para input sensorial abdominal e outros, né, da parte do corpo para crianças acima de 3 anos de idade. A gente não usa elas muito para fazer rotação do membro inferior, a gente usa mais a de 10 centímetros de largura. E ela é muito boa, eu acho que o tamanho é o melhor para a gente fazer os cortes e adequações para membro superior. Porque os moldes, né, que a gente tem que fazer para essas adequações, para poder estar prendendo o polegar e fazendo essas rotações do membro, é mais fácil fazer com a mais larga, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das faixas Neuro ProRep. As faixas Neuro ProRep são indicadas para o uso em clínica, com o objetivo de alinhamento postural e input sensorial, e fazem parte da linha Fabrifoam. Como dito, a linha Fabrifoam é uma fábrica americana que desenvolveu a tecnologia em faixas e as patenteou em 1992. Seu grande diferencial é o foam, a parte branca da faixa, que mantém a musculatura na posição desejada. E quais são os benefícios das faixas Neuro ProRep? Vou apresentar 9 benefícios principais, tá? O primeiro benefício é bem direcionado para as clínicas. Como as faixas Neuro ProRep têm 4,5 metros de comprimento, por terem comprimento superior ao da faixa noite, são mais indicados para o uso em clínicas de fisioterapia. O segundo benefício é o input sensorial. Os inputs vestibulares e somatosensoriais têm um papel vital no controle postural e orientação corporal em relação à gravidade e ao meio. As faixas Neuro ProRep aderem na pele para gerar um alto input sensorial que melhora a resposta do paciente. O terceiro benefício é o foam de alta qualidade. Eu vou mostrar esse aqui. O foam, as faixas Neuro ProRep possuem um lado branco, igual a esse daqui. E esse foam tem o objetivo de aderência na pele, retenção da faixa no lugar e reposição do músculo na posição desejada pelo profissional. O quarto benefício é o alinhamento postural. As faixas Neuro ProRep não escorregam da pele, mantendo o alinhamento postural correto durante toda a sessão de terapia. Ou seja, a gente consegue organizar esse paciente
manter aquele corpo no lugar, aquele corpo mais posicionado possível e durante toda a sessão, e para que o paciente consiga fazer os movimentos que você precisa que ele faça de forma mais organizada. O quinto benefício é que ela pode ser customizada. Nós temos 4,5 metros de pura diversão para você. Ou seja, você pode cortar e customizar para atingir as necessidades e os melhores objetivos para cada paciente. Então você pode ter partes cortadas para a mão, partes cortadas para uma rotação, para o input abdominal. Elas são 4,5 metros que você pode trabalhar. E junto, ó, vem 10 velcros. Mesmo que esses velcros você ache que sejam insuficientes, qualquer velcro cabe, serve para você estar usando também, tá? Então, essa parte de customização e com esses 10 metros que você tem para literalmente brincar, né, no que você precisa no dia a dia com seus pacientes, são bem interessantes para sua clínica. O sexto benefício é o reposicionamento dos membros superiores. As faixas NeuroProRep podem ser ajustadas para ajudar no posicionamento correto das mãos, dedo, antebraço, que nem eu disse anteriormente. O sétimo benefício para os bebês. As faixas NeuroProRep auxiliam no desenvolvimento motor dos bebês, gerando input sensorial, além de serem macias e hipoalergênicas. O oitavo benefício é fácil aplicação. As faixas NeuroProRep são velcro adesivas, o que facilita a colocação durante a sessão de terapia, né? Então, é muito fácil de você estar pregando e tirando. Eu vou fazer aqui com a noite que está aberta. Bom, não tão fácil assim, elas são bem fortes, os velcros. O nono benefício são as mãos livres, ou seja, você não vai ser tão polvo, né? Com as faixas ProRep, você consegue posicionar o seu paciente durante a terapia e deixar as suas mãos livres para fazer o direcionamento do exercício, o que facilita muito a sua vida diária. Eu vou falar agora um pouquinho dos modelos que a gente tem da ProRep. A ProRep estão disponíveis em 3 modelos, tá vendo? A de 5 centímetros, 10 centímetros e 15 centímetros de largura, e todas com 4,5 metros de comprimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características de cada uma das faixas. A faixa NeuroProRep de 5 centímetros de largura é indicada para o reposicionamento dos membros inferiores e superiores de bebês até em média 20 meses de idade. De novo, a gente trabalha com médias, porque tudo depende do tamanho do seu paciente. As faixas de 10 centímetros de largura também são indicadas para o reposicionamento de membros inferiores e superiores para crianças acima de 20 meses de idade, mas aí para crianças acima de 20 meses de idade, ou seja, um pouquinho maiores, e também para o input sensorial abdominal ou tronco de qualquer criança até mais ou menos uns 3 anos de idade, tá? E elas também são ótimas para cortes e adequações para posicionamento de membro superior, ou seja, para a mão, né? E as faixas NeuroProRep de 15 centímetros, elas são usadas para o input sensorial abdominal e de tronco em crianças acima mais ou menos de 3 anos de idade. Lógico que a gente tem que ver o tamanho da criança, tudo depende da sua gama de pacientes. E elas são realmente melhores, adequação e posicionamento dos membros superiores, ou seja, para os cortes que a gente quer fazer para a mão. Como eu expliquei, os cortes a gente consegue com a de 15 centímetros posicionar melhor o formato do corte para a gente estar fazendo um melhor corte, tá? Então é isso, eu falei das nossos 3 modelos de faixa, rapidamente, né? Que é a Tog-Rite, a Nushin e a ProRep. E agora eu queria fazer uma brincadeira, algumas perguntas frequentes que eu tenho no meu dia a dia de trabalho mesmo. Eu vou estar respondendo cada uma dessas perguntas mais comuns que eu recebo. E se você tiver alguma outra pergunta, por favor, fique à vontade de mandar por e-mail, repetir aqui no vídeo, no YouTube, mandar pelo WhatsApp, da forma que você desejar, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu recebo muito: qual é a faixa neuro mais indicada para a rotação femoral em crianças até 20 meses de idade?
As faixas que a gente mais indica para rotação até crianças até 20 meses de idade são as Nustins e a ProWrap, porque elas possuem esse lado branco, que é o foam, que tem o objetivo de gerar um input sensorial e aderem bem na pele, fazendo essa aderência da pele, essa retenção da faixa no lugar e o reposicionamento do músculo na posição desejada. As faixas Tog Right para crianças até 20 meses, elas são bem fortes, sabe? E pode gerar muita força de tração nessas crianças menores. Então a gente sempre costuma indicar mesmo as Nustins para rotação. A outra pergunta é: qual a faixa neuro mais indicada para rotação femoral em crianças acima de 20 meses de idade? Eu vou repetir de novo que essas idades são idades médias que a gente está falando aqui e que a gente pode sim trabalhar caso a caso com você, sendo seu paciente ou seu filho, tá? As faixas Tog Right, a faixa que a gente mais indica é a Tog Right de 5 centímetros, tá? Rotação femoral, rotação de membro inferior é sempre com a faixa de 5 centímetros. Então, para essas crianças acima de 20 meses de idade, é a Tog Right. E quais são esses motivos? Porque elas possuem uma resistência, alongamento e força em seu elástico que se replica a funcionalidade das propriedades dos músculos. Elas são superiores na recuperação, sem perda de força ou de recuo, assim como resistência no alongamento, mesmo após o uso repetido e várias lavagens na máquina, ou seja, tem uma durabilidade maior. Aí você pode até estar se perguntando a diferença, se ela tem uma durabilidade maior, não é melhor eu usar então para crianças menores de 20 meses? Eu vou repetir, lógico, você pode, é o profissional que vai fazer essa decisão, mas a gente sempre indica que sejam as faixas Nustin justamente por essa força de recuo. E se a gente para um pouco para pensar como é o Teratogs, se a gente para pensar e compara as faixas em relação ao Teratogs e a gente vê os kits do Teratogs, o kit para uma criança até 20 meses de idade costuma ser o kit 100, né, que é o infantil. E nesse kit 100 a gente não tem Tog Right para rotação, entendeu? Então, por isso que a gente costuma falar isso. Para crianças abaixo de 20 meses, a gente faz as rotações de membro inferior com as faixas Nustin e acima de 20 meses com as faixas Tog Right. Ou o pensamento pode ser em relação aos kits do Teratogs. Tá? Que crianças acima do tamanho pré-escolar, que é tamanho 200, começam já com a Tog Right para as rotações. Outra pergunta que a gente recebe muito e que faz parte dessas rotações femorais, né? Eu devo usar as faixas Nustin ProWrap junto com a Tog Right para rotação femoral em crianças maiores de 20 meses? Sim! As faixas Nustin ProWrap podem ser usadas associadas à Tog Right na maioria dos casos, porque elas geram muito input sensorial. Então, além da gente fazer as rotações que a gente precisa nos membros inferiores, a gente pode gerar input sensorial abdominal, input sensorial nessa perna e que já vai ajudar realmente a já fazer um pouco dessa rotação. E como elas possuem esse lado branco, né, elas já vão aderir nessa pele, reter a faixa no lugar e reposicionar o músculo, além de elas servirem de âncora para as faixas da Tog Right. Então vai facilitar o seu dia a dia você ter a faixa Nustin por baixo ou a ProWrap por baixo e você aplica a Tog Right por cima para fazer essas rotações. Qual faixa eu devo dar para input sensorial abdominal? Nustin e ProWrap, elas são as melhores faixas do mercado para input sensorial abdominal ou para qualquer parte do corpo que você precise de trabalhar esse input sensorial. Mas por que o input sensorial é tão importante? Porque os inputs vestibulares e somatosensoriais têm um papel vital para o controle postural e orientação corporal em relação à gravidade e ao meio. As faixas neuro Nustin ProWrap aderem na pele, gerando um alto input sensorial que melhora a resposta do paciente.
Ou seja, com essas 3 faixas que a gente tem aqui, a gente consegue gerar muitos benefícios para o paciente, desde inputs sensoriais e até rotações posturais, como a gente já falou, né, para alinhar esse corpo, para gerar uma melhor organização somatosensorial para esse paciente. Então são as 3 faixas queridinhas da área de neuro e a gente está fazendo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais. A próxima pergunta é: a faixa TOG Right de 3,75 cm pode ser usada para a rotação dos membros inferiores? Eu acho que vocês já sabem a resposta. Não! As faixas TOG Right de 3,75 não é a mais indicada para rotação, porque por serem muito finas aqui, por serem muito finas, elas não possuem tanta força de recuo que o membro inferior necessita. Elas são muito mais indicadas para a gente poder fazer esse X e reposicionar todo esse tronco, essa escápula, esse abdômen desse seu paciente. A TOG Right de 5 cm, qual é a melhor indicação de uso para crianças? Bom, a TOG Right de 5 cm, sua melhor indicação são para rotações de membro inferiores em crianças acima de 20 meses, sem sombra de dúvidas. Elas possuem resistência, alongamento e força em seu elástico, replica o funcionamento das propriedades do músculo. São superiores na recuperação sem perda de força ou de recuo, assim como resistência no alongamento, mesmo após o uso repetido e várias lavagens da máquina de lavar. Ou seja, tem uma durabilidade muito maior. Próxima pergunta é: por que se usa a TOG Right de 8 cm em criança? A faixa Neuro TOG Right de 8 cm é incrível para ajudar na posição sentada para as crianças de todas as idades. Ela faz o trabalho do iliopsoas, ou seja, proporciona suporte na parte inferior das costas para um posicionamento mais alinhado. Então é como se você passa ela pelo iliopsoas e você prende no interior da coxa de cada lado. Então ela gera ela faz com que dá um tilt no quadril e você consiga se posicionar melhor sentada, com uma posição mais alinhada, e ela segura mais essa posição porque ela está dando apoio nessa parte inferior do tronco, tá? Essa pergunta eu recebo muito dos profissionais. É assim: se eu tivesse que escolher um kit de introdução das faixas para a minha clínica, o que você indicaria? As clínicas, por possuírem um leque de pacientes de várias idades, devem poder ter faixas para suprir todas essas diferentes necessidades. Como kit introdutório, acredito que uma mistura de ProRep e TOG Right. Lógico que você tem que pensar que cada clínica tem um grupo de pacientes. E esse grupo é nesse grupo de pacientes que você tem que se focar. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica que trabalha com crianças menores, né, até uns 2 anos, então de repente pode ser que o kit seja um pouco diferente para você. Mas esse mistura que eu vou falar agora é como se fosse uma média do que eu vejo, do que eu converso com os profissionais. Então vamos lá: um rolo de ProRep de 15 centímetros de largura por 4,5 metros. Este rolo de ProRep é muito versátil. Por poder ser cortado e customizado, o profissional pode atender várias necessidades, ou seja, um leque grande de pacientes. O outro produto seriam uns 2 metros de TOG Right de 5 centímetros. A TOG Right de 5 centímetros é a mais versátil, já que possibilita a rotação de membros para treinos de marcha e posicionamento de tronco. Para clínicas com pacientes mais velhos, essa metragem deve ser redimensionada. A melhor forma de decidir pelo tamanho que precisa adquirir é ver a média necessária para a rotação do membro inferior em seu paciente mais alto. Ou seja, eu tenho paciente, qual é o paciente mais alto que eu quero usar a faixa? É a Estela, que é minha irmã. A Estela tem quanto? 1,60 m de altura. Então eu posso pegar 1 metro e ver assim, saio da crista ilíaca e rotaciono mesmo o metro na perna dela para ver qual o tamanho que vai me dar. Então eu tenho que ter esse tamanho para cada perna dela, entendeu? Então com isso você vai conseguir
pensar e organizar qual metragem que você precisa para você abranger um maior número de pacientes na sua clínica. E o outro produto que eu indico sempre é um método de Tog-Right de 8 centímetros, porque a Tog-Right de 8 centímetros é perfeita para ajudar no posicionamento sentado do paciente, de todas as idades. É ótimo também para a rotação dos membros inferiores em pacientes adolescentes ou adultos. Então, de novo, essa faixa de 8 a gente coloca aqui na parte inferior da coluna e a gente consegue, né, ajudar esse paciente a ficar melhor posicionado na posição sentada. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu consegui passar todas as principais informações e características de cada faixa neuro que nós trabalhamos. Lembrando de novo que é a Tog-Right, a ProRep e a Nusting. Se você chegou até o fim deste vídeo e este conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, não se esqueça de que, se você é novo aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Lembrando que temos vídeos novos todos os dias às 11 horas da manhã. É sempre um prazer estar aqui com você e explicar um pouquinho sobre as nossas faixas e o nosso trabalho. Vocês podem sempre contar comigo para ajudar no passo a passo da clínica de vocês e no que é necessário para cada paciente. Então, gente, deixe seu like, qualquer dúvida é só me perguntar e muitos obrigados. E olha, se tiver alguma pergunta é só mandar, e elogio, gente, como sempre, é sempre bem-vindo. Eu sou Juliana Galindo, nós somos da Fisiovital, novos caminhos, novas possibilidades. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.